E hoje a gente vai falar do quê? Do cálculo da contribuição do segurado. Aquele problema difícil, que não tem solução simples. Tá calculando errado. A partir da competência 3 de 2020, para o cálculo da contribuição dos segurados, devem ser aplicadas as alíquotas de forma progressiva, conforme disposto na Emenda Constitucional 103 de 19, e nos termos da portaria anual, que ajusta os salários de contribuição dos segurados do regime geral de previdência social. Vamos lá. Aqui. O cálculo da contribuição do trabalhador, do segurado do regime geral, para o qual não foi informado no grupo informação, segue as seguintes regras. Vamos lá ver. Caso o trabalhador preste serviço para o declarante em apenas uma categoria, é efetuado o somatório do valor, quando o tipo do valor do grupo base de cálculo for preenchido com 11, 12, 13, 14 ou 19. E aplica a alíquota aplicável conforme a categoria, observando os limites máximos de salário de contribuição. Então, se ele tem a mesma categoria, vai fazer o quê, Cláudia? Para o declarante em apenas uma categoria, ele vai somar esses valores. Por que o 14 ou 19? Porque os outros E aqui não é aquele código, é o código que ele devolve somando, né? Para colocar a informação de base da contribuição social. As outras é base de cálculo exclusiva do empregador. Por isso que ela não está aqui. Então, para calcular o desconto, tem que ser base de cálculo para desconto do segurado. Tá? Então, é para esse lugar que a gente tem que olhar. Então, se ele tem categorias iguais, ele vai somar. Caso o trabalhador preste serviço para o declarante em mais de uma categoria. Então, vamos ver. É efetuado o somatório do valor quando o tipo de valor do grupo, informação da base da contribuição social, for igual a 11, 12, 13, 14 ou 19 para todas as categorias do segurado e aplica a alíquota correta conforme faixa salarial, observado o limite máximo do salário. Aquelas categorias que enquadram na condição de empregado, avulso, agente público, né? O CLT, ele aqui é estatutário, regime geral. Mas o anjo do professor tem um cargo efetivo e um cargo de contrato temporário. Os dois são de empregado ou agente público. Ele vai somar essas bases e vai aplicar a alíquota progressiva. Dentro do seu sistema, você pode fazer do jeito que você achar mais bonito. Cláudia, prefiro aplicar a alíquota em cada matrícula, respeitando a mais velha. Então, se a minha matrícula mais velha é a minha primeira matrícula, eu faço a tabela progressiva até aquele limite e na segunda matrícula eu continuo o cálculo e faço. O E-Social fala que você pode, inclusive, somar as duas bases e descontar só na segunda matrícula. Você não precisa ter no primeiro ID demonstrativo devido o valor. Ele fala, inclusive, que você pode jogar tudo num só e vai dar um alerta na outra matrícula. Eu não gosto disso porque dentro do CNIS é feito separado, né? E como que é feito lá no CNIS? Ele ajusta o seu salário de contribuição pelo valor que você descontou. Entende que se você... o E-Social ainda vai corrigir isso porque ele vai colocar o valor calculado e você vai ter que pagar aquele valor. Se você desconta do trabalhador o teto, mas informa a rubrica que o valor dá abaixo do teto, qual que ele vai considerar no CNIS? O valor que está abaixo do teto. Quando tem dois vínculos no mesmo empregador, eu gosto de ter o desconto em cada um desses vínculos para ficha financeira, para comprovação depois e para ajuste na hora da aposentadoria dele, mesmo ele somando lá. Então, tem sistema. Tá vendo como não é só E-Social? Tem que pensar também o quê? Na aposentadoria do trabalhador. Isso daí da pessoa, principalmente professor, tem iniciativa privada, e trabalha no setor público também, ele tem que, e se nos dois ele for regime geral, ele tem que apresentar a carta do duplo vínculo, que é o que a gente vai falar
A gente já falou no evento 1200. Por quê? Uhum. Ele tá tranquilo. Aqui ele desconta no início da tabela, aqui também. Sabe o que o INSS faz? Ele ajusta o salário dele total pelo valor de contribuição. Entende? Ele vai pegar, vai somar as duas contribuições e vai falar: ok, aqui você estava no teto, mas aqui você descontou menos, começou. Mesmo que o salário dele atinja o teto, as duas contribuições não é o limite de desconto. Ele vai ajustar para aquele valor descontado. Mesmo que sejam órgãos diferentes, empregadores diferentes. O INSS faz ajuste. Outra coisa é os dois estarem contribuindo no teto, aí ele está pagando a mais. E aí, sabe quem vai ter que devolver para ele? O INSS, não é a empresa. Vocês não caiam nisso. Cara, eu falava assim, tá, você descontou a mais e você recolheu para o INSS. Lembra, Bruna? Por que você já pagou? Onde você vai reter esse valor de volta? Onde você vai buscar? Você fez um recolhimento no CNIS dele. Ele vai ter que buscar isso daí lá. E o dia que eu falei isso, nossa. Nossa, mas né, não. Eu falei, não tem como você pegar esse valor de volta, tá? Opa! Que é isso? Muito louco o negócio aqui hoje, hein? Gente, a plataforma mudou e colocou um monte de. Eu sou muito feliz mesmo. Caso o somatório do item anterior não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, é efetuado o somatório do valor quando o tipo de valor do grupo, informação da base da contribuição, for igual a 11, 12, 13, 14 ou 19 para todas as categorias, diferente de segurado empregado, e aplica a alíquota correta conforme a categoria, observando o limite máximo do salário de contribuição. Eles sempre... Sejam bem-vindos à realidade. É isso, entende? Isso é desenvolvimento. Você faz apesar das circunstâncias. Olha que lindo o João chamando a Bruna. Sim. Então, ele vai... não tem atingido o limite máximo, é efetuado o valor e aplica até o limite. Se atingir o limite máximo, vai até aquele valor. Se equipara a isso daqui. Quem é produtor rural tem que buscar orientação. Não pode. E pessoas que façam isso. Eu e a Bruna, mesmo estando numa região rústica, que ainda tem produção rural, tem indústria, né, Bruna? Nossa região é rústica.